Então, esse conhecimento do outro, não para você dar diagnóstico, mas para você ter a tolerância. Porque aquela pessoa também tem um lado muito bom. E a gente tem que descobrir. Porque senão a gente vai guerrear, gente. Você tem que dizer para você o que você é, quem é você, quais são suas melhores partes, quais são suas partes que você tem que melhorar. Conhecimento, eu saber um pouco de tudo. Por exemplo, eu não tenho toque, mas saber um pouco de toque faz com que eu entenda um colega meu, que muitas vezes tem um sofrimento atroz, mas é a pessoa mais honesta que você vai ver na vida. Se eu tiver que um dia deixar o país, por qualquer circunstância, eu pego um paciente de toque e peço para ele guardar tudo. E ele ainda vai fazer o seguinte, ele vai aplicar, ficar culpado, porque ele conseguiu um rendimento de 10%, ele podia ter conseguido 12%. E ele não vai se perdoar por isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um perfil, não precisa ser toque, mas o perfil toque é aquela personalidade perfeccionista. Alguém aqui imagina um perfeccionista trabalhando numa engrenagem caótica, criativa? Você bota um perfeccionista numa sala de brainstorm, de marketing, ele enlouquece. Ele vai ficar vendo aquelas bolinhas que as pessoas... Não, isso não presta. Tá, joga no chão. Ele vai catar o chão. Então, quando a gente fala ele é ruim, não. Ele está no lugar errado. Ele é muito bom. Por exemplo, arquiteto. Todo arquiteto tem que ter um pouco de perfeccionismo e toque. Porque fazer aquelas medidas todas... Você vê se o arquiteto é bom se ele chega na tua casa já ajeitando o quadro. Você deixa um quadro bem torto e vai falando com ele. De repente, ele vê o quadro torto, ele não vai mais. Aí você faz assim, pode ir lá, ajeita, pode ajeitar. Aí ele fica bem. Então, esse conhecimento do outro, não para você dar diagnóstico, mas para você ter a tolerância. Porque aquela pessoa também tem um lado muito bom. E a gente tem que descobrir. Porque senão a gente vai guerrear, gente. Olha, nós somos uma espécie muito mequetrefe, né? Olha só, o ser humano é um bicho sem pelo, né? A gente morreria muito fácil, na Antártica, por exemplo. É um bicho sem potencial de musculatura. Olha um tigre, olha a gente. Sem velocidade, sem força física. Aí você fala, nossa, como é que a gente chegou ao topo, né, do reino animal neste planeta? Colaboração. Só isso. A gente resolveu colaborar um com os outros. E estamos fazendo o contrário hoje. Hoje a gente está na competição. Então, a burrice a gente competir como se o outro fosse inimigo. Não tem sentido isso. Por exemplo, uma empresa que faz com que os seus colaboradores fiquem competindo entre eles é burra. Porque o que vale para uma empresa? Todos nós somos descartáveis. Todos. E todos nós devemos morrer um dia. É uma das regras do universo, não fui eu que fiz. Tá? Muito bem, tudo vai continuar? Se a gente deixar um legado, vai. O que importa numa empresa? Qual é a filosofia da empresa? Eu tenho que ver se eu, como pessoa, me adequo àquela filosofia e eu tenho que ajudar para que isso seja um legado passado à frente. Porque, assim, é muito bom a gente ser elogiado, é muito bom isso, mas, assim, não tem sentido se você não tocar a vida dos seus colegas. Não tem sentido. O busto que vão fazer da gente vai ser para pombo fazer cocô. Então, a gente tem que ter essa interação agora. Porque o que a gente deixa nas pessoas? As boas memórias. Eu sempre digo que eu estou sempre vivendo, e isso é fundamental para a saúde mental, eu estou sempre vivendo para criar boas memórias. Sempre. E lembre-se disso, existe uma síndrome chamada declínio da alegria de viver, que começa aos 23 anos. É sério. Quantos sorrisos uma criança de 3 anos dá por dia? 400, em média. Mas você já viu criança brincando? Repete. Você já viu criança... Você já viu que se gosta de um filmezinho, bota de novo, e de novo, e de novo. Você conta a historinha de noite, ri, e no dia seguinte conta de novo. Aí você conta de novo. Então, uma criança de 3 anos ri em média 400 vezes por dia. Muito bem, um homem, e uma mulher também, de 40 anos, ri por dia. Estou falando um sorriso. Eu estou falando um sorriso. 4.
Sorriso espontâneo, gente, não é cada fingimento da educação. Não é aquele... Não, isso que a gente está soltando, a gargalhada. Né? Aí a gente pensa o seguinte, por que a gente vai ficando chato assim? Com 23 anos começa a decair profundamente a capacidade da gente rir da gente e rir dos outros. Gente, eu não levo a sério quem não ri de si mesmo. Não levo a sério. Porque uma pessoa que se leva tão a sério a ponto de achar que nunca erra, é uma pessoa insuportável. Então, quando a gente está falando de saúde mental, aí a gente vai para uma outra parte. A gente viu autoconhecimento, conhecimento, e a gente vai para uma coisa chamada resiliência. E antes da resiliência, coragem. Gente, para viver tem que ter coragem. Por exemplo, se a gente pensar todo dia de manhã no que a gente vai apresentar, a gente não sai da cama. Mas por que a gente sai da cama? Por que a gente põe o despertador para despertar? Se a gente não sabe nem se vai amanhecer. Esperança, gente. O ser humano é feito de esperança. A gente tem que acreditar em algo. Senão a gente não vive. É por isso que eu digo para as pessoas, você pode não ter religião, mas você nunca vai deixar de ter espiritualidade. Nunca deixe de ter fé. Porque fé é para acreditar naquilo que eu não vejo. Tem gente que fala assim, mas como é que você acredita nesse teu Deus? Porque você não vê. Eu falei, meu filho, fé é exatamente isso. Eu não tenho essa prova cabal. Mas isso aí pode ser mentira. Se for, eu vivo melhor assim. Deixa eu feliz desse jeitinho que eu sou. Eu acredito, eu juro que eu acredito, que quando eu me for, né, quando o trem da vida passar me chamando, eu acredito piamente que eu vou chegar lá na fila dos que tentaram fazer o seu melhor. Eu vou lá em cima, vai ter muita gente errada, mas eu vou ficar na fila, nem que eu seja a única. E eu vou estar ali. Se eu estiver errada, ok, na outra vida eu vejo. Mas eu tenho que ter minhas convicções. Né? E aí a gente vê, para ter saúde mental, você tem que ter coragem para agir. Esquece. E você tem que agir. Aquilo que eu falei. Se tem um serviço que você pode acionar, você tem que acionar. Você tem que tomar decisões na sua vida. A geração atual está muito mais frágil do que as outras, porque os pais resolveram fazer o quê? Vou dar tudo aos meus filhos que eu não tive. Gente, dar tudo para um ser humano é apostar no fracasso dele. É apostar, é fazer um tratado. Porque, por exemplo, muitos de nós aqui batalhou para ter o primeiro carro, batalhou para ter uma casa. A criançada já está assim, não, meu pai vai me deixar a casa, meu pai vai me deixar não sei o que lá, meu pai vai me dar uma BMW quando tiver 18 anos. Eu falo, seu pai é um cretino. Ele te detesta. Eu consigo. Eu falo, seu pai é um cretino, ele está achando que você é incapaz. Eles olham para mim, não tinha pensado nisso. Eu falei, pensa. Porque ele não aposta nada em você. Ele acha que você é um idiota. Aí aquilo vai despertando neles uma vontade que eles vão para frente. Então, assim, essa geração que está aí, ela não sabe ser frustrada. Você já notou que antigamente suicídio, tentativa de suicídio, era o último recurso, né, na vida. Hoje, nossos adolescentes fazem o quê? Meu namorado desmanchou. Me corto, tomo comprimido. O suicídio passou a ser uma opção. Então, assim, nós estamos errando e a gente tem que entender isso. Deixa o filho chorar às vezes. Deixa se frustrar às vezes. Eles precisam disso. É o treino da vida. Porque, assim, nós não estamos aqui para sermos felizes. Gente, a gente veio para cá não foi para ser feliz. A gente veio para cá para evoluir. Agora, se você consegue evoluir sendo feliz, nossa, você está virando mestre. É outra coisa. Então, resiliência é quando a gente assume que as dificuldades virão, mas a gente vai enfrentar e o que vai sair do outro lado é um pouco melhor. Porque resiliência, gente, é a característica do elástico. O que é a característica do elástico? Eu estico e quanto mais eu estico, mais força o elástico ganha. Já viu um elástico quando estoura, vem no dedo da gente, vem forte. A resiliência é isso com a gente. São as dificuldades que a gente enfrenta, a gente vai tornando mais forte. Muito bem. Se eu tenho isso tudo e tenho a resiliência, naquela hora que a gente está sofrendo, a gente diz o quê? Fica quieto, que esse negócio vai te tornar mais forte. Sei que é difícil, mas a gente não tem outra saída. Né? Ou você deita e chora, ou você sabe que aquilo tem um sentido, que você pode não entender, mas tem. E, por fim, a ressurgência. O que é a ressurgência? A ressurgência é uma palavra usada para um fenômeno
geográfico, que significa revirar o mar de vez em quando faz isso. Revira o fundo do mar, tá? É um fenômeno geográfico, e aquele fundo do mar vem. Então é muito nisso que se descobre tesouros enterrados. A ressurgência humana seria quando a gente passa por isso tudo, autoconhecimento, conhecimento, coragem, resiliência, e aí a gente remexe na nossa essência e traz o que tem de melhor lá. Então, se a gente não tiver noção dessas etapas que eu falei, a gente nunca vai ter saúde mental.